painel a discussão sobre recomendação das doses coletivas de cana-de-açúcar, a ser apresentada pelo professor Carlos Alexandre Cruciol, da Unesp de Botucatu. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, discutir um tema que parece que não está sendo mais tão polêmico assim. Falar um pouquinho do porquê dessa revisão. Esse foi um projeto em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas. Quando eu estava voltando dos Estados Unidos, o Heitor Cantarella entrou em contato para rediscutir, porque o Bernardo Van Hagen já tinha feito uma publicação questionando se a gente estava realmente utilizando a recomendação correta para a cana-de-açúcar. E aí nós fizemos um projeto para estudar isso de várias formas. Eu vou mostrar no sistema de manejo convencional de preparo de solo. Mas só para vocês terem uma ideia, esse estudo ele também teve aplicação localizada de calcário. Vocês imaginam um canteiro onde vai ser plantada cana-de-açúcar sem fazer aplicação em área total. E uma outra situação, onde a gente fazia aplicação em área total, mas só preparava o solo aonde ia ser sulcado. Esses dados eu não vou mostrar, vou mostrar o que predomina. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né, e para a nossa felicidade estão aqui presentes, é o professor Witt e o Dr. Quage, né, porque sempre esses dois pesquisadores, né, baluarte aí da ciência do solo, sempre questionavam muito que o agricultor brasileiro usa pouco calcário, né? E é interessante que às vezes você vai em algumas usinas, a usina está aumentando a recomendação, a dose, mas aí pega um preço ruim, a primeira coisa que a usina recua é na dose de calcário, mas não recua no NPK, que nós importamos aí, pegar NPK e enxofre, nós praticamente importamos 90%. Quer dizer, nós recuamos na base, no alicerce, mas não recuamos no azulejo e na pintura. Então, é uma coisa que a gente precisa de começar a pensar. E o que mostra esses resultados é que a planta ela responde. Esse alicerce bem feito, ela dá uma certa estabilidade ou dá uma estabilidade para a lavoura em períodos principalmente climaticamente não favoráveis ao desenvolvimento da cultura. Eu chamo a mais atenção nisso daqui, né? Essa publicação do Bernardo, né? Em 2008, ele analisou diversos resultados de experimentos com calcário e cana-de-açúcar e concluiu que as recomendações oficiais de calagem do estado de São Paulo, né, estavam, né, subestimadas, né, para o atual manejo, né, para o sistema que a gente faz hoje de cana crua, né. Então isso daí em 2008 ele já estava questionando, né, e aí professor Witt, Dr. Quage, enfim, sempre falando, né, questionando também, né. E aí eu acho que o que nós fizemos foi tentar comprovar, né, atender às vezes esse anseio do Van Hagen, mas também comprovar o que esses dois pesquisadores sempre falaram em suas palestras pelo Brasil. Qual que é a vantagem disso, né? Bom, primeiro, quando eu uso uma dose, uma determinada dose, o método normalmente a gente faz por saturação por base no solo. Se eu tenho um solo com baixa CTC, eu vou usar mais calcário pelo método V% ou menos? Menos. Só que o teor, a adubação de P e K, ela é definida pelo valor, pelo teor. Ou seja, a minha aplicação, se eu tiver um teor baixo num solo arenoso, num solo de CTC de 40, e eu tiver um teor baixo num solo de CTC de 80, 90, e a minha expectativa de produtividade de cana para o primeiro corte é de 120 toneladas, no outro é de 140, 150, eu vou usar doses muito próximas de P e de K.
Só que de calcário, dependendo da situação, eu vou usar 1/3 ou 1/4 da dose de calcário. Ou seja, eu estou colocando cálcio e magnésio, eu estou quase colocando a mesma quantidade de P e K num solo com menor CTC e num solo com alta CTC, uma vez que eles têm teores baixos de fósforo e potássio, mas calcário eu mudo totalmente, eu ponho às vezes 1/5, 1/3. Aí eu não tenho também um volume de massa atômica na primeira extração num solo arenoso ou textura média, produz bem, 120 toneladas, primeiro corte. Tem gente que ao pegar o Dalben, o Didio, chegava a produzir 140 naquele areião dele, ali em Lençóis. No primeiro corte já extrai tudo o calcário que você pôs. Você não tem volume para migrar ou volume para atender a próxima cultura. Então esse acho que é um ponto que a gente precisa pensar. Então vai favorecer o crescimento radicular, né? Evitar, né, aumentar a tolerância aos déficits hídricos, né? Tolerância à praga, doença, a planta vai perfilhar, vai crescer mais rapidamente, né? Vai aumentar a eficiência, né, do aproveitamento dos nutrientes, e aí que eu chamo a atenção na questão da gente manter a mesma adubação, mas pega e recua na base, no alicerce, que é calcário. E nós não dependemos, nós não precisamos de ajoelhar e beijar a mão de ninguém, porque nós temos calcário de tudo quanto é jeito no Brasil. NPK e enxofre nós importamos quase tudo, né? E aí isso vai aumentar o potencial, então isso vai levar a aumentar a produtividade e longevidade. Lembrar, né? Eu sempre brinco, né? Eu falo que cana-de-açúcar é prima da braquiária e madeira de casamento do colonhão. Tem raiz para colocar 4 metros de profundidade, a 2 metros, a 1 metro. E nós, muitas vezes, nós obrigamos ela a ficar com o sistema radicular até 40, 50 centímetros. Por quê? Porque nós só corrigimos até 40, 50 centímetros. E a planta não consegue pegar cálcio da folha e translocar e levar lá na ponta da coifa, na raiz. Cálcio é imóvel na planta, fósforo ela consegue fazer. E ela depende muito de fósforo, energeticamente, para multiplicar célula e crescer raiz. Mas cálcio não. Ou seja, só cresce raiz onde tem cálcio. Só cresce raiz onde tem cálcio. Então é uma coisa que, né, o pessoal faz vídeo, põe no YouTube, né, uma trincheira com braquiária, né? Braquiária 4 metros de profundidade de uma raiz. Essa planta também tem potencial. E nós não exploramos isso, né? A gente esquece isso, né? Então, isso daqui já está mais do que falado. Né, a nossa situação no Brasil, em termos de, né, os nossos solos são ácidos, nós temos baixa saturação por base, deficiência de cálcio meio que generalizado, né? Enfim. E a presença de alumínio, né? Que é um elemento tóxico. Mas pode acontecer de eu ter alumínio, um certo nível de alumínio e crescer bem raiz? Pode, desde que eu tenha cálcio. Porque cálcio é estrutural. Ele é nutriente. Né? Senão a Embrapa lá no Rio Grande do Sul não fazia melhoramento de trigo para tolerância a alumínio. Né? Ela pode aumentar a tolerância a alumínio, desde que tenha cálcio lá embaixo. Cálcio é comida e ele não transloca. Né? Então, chamar atenção nisso. Né? Quando eu tenho, né, deficiência de cálcio, a presença de alumínio, né, vai inibir o crescimento radicular, né, reduz a multiplicação de radicela, né, então diminui a boca da planta, né, o crescimento, né, então só para mostrar, né, a formação de pelos radiculares, essa formação é bem menor, né, e a ideia é o quê? É neutralizar e enriquecer, né, com cálcio. Lembrar que o cálcio, ele também é um sinalizador para a planta, né? Tanto para a presença de um inseto que está colocando o rosto para sugar alguma coisa, ou um inseto mastigador, é o cálcio que funciona como sinalizador da planta a nível celular, lá no núcleo, para dar um sinal para ela produzir hormônio, né? Ativar o sistema antioxidante, se defender do estresse. E no nosso cérebro, o cálcio também, ele é um sinalizador. Então, além dele ser, nesse caso, estrutural, ele também é um elemento sinalizador dentro da planta. Então, é extremamente importante para dar um recado do que a planta vai ter que fazer, né? A resposta, né? Essa é uma foto do Instituto Agronômico de Campinas, né? Num experimento em Ribeirão Preto, né? Voltando, né?
É madrinha de casamento da braquiária e prima terceiro grau do colonhão, né? Ó, tem raiz até 2,40 m, né? Nós não estamos aproveitando isso, né? Por quê? Porque a gente não tem construído, né? A gente não constrói perfil, né? Porque perfil é gênese, ninguém muda isso daí. Mas nós não construímos um perfil químico favorável para o crescimento da raiz, um perfil de crescimento radicular maior, né? Enfim. Então, esse impedimento químico, né, reduz o desenvolvimento radicular, né, pela falta de cálcio e presença de alumínio, né? Mas eu vou pegar uma situação, né? Você vai lá na usina Goiasa, né? Não tem alumínio, 1 metro de profundidade não tem alumínio, mas também não tem cálcio. Muitas vezes não tem alumínio. A origem daquele solo não tem alumínio, mas não tem. Mas se sem cálcio não é um problema alumínio, o problema é que você não tem cálcio. Então, menor volume de solo explorado, menor absorção de nutrientes e água, né? Aí a planta fica mais vulnerável ao estresse, né? E menor produtividade, né? Então a correção sempre está focada o quê? Em saturar um certo nível, né, do solo com esses cátions aí. E o ponto, né, eu acho que esse slide, essa figura bem emblemática, é chamar a atenção, né? Porque depois a gente começa a chorar, né? Reclamar que o ano foi seco, que não choveu bem, né? Mas o que você fez da tua parte? Uma coisa é a natureza, né? E você está fazendo o quê? O agricultor está fazendo o quê? Meu pai e meus filhos, eles estão fazendo o quê? Né? Antes de reclamar, não, eu fiz bem a minha lição de casa. Então, um sistema radicular que está confinado, né, até 40 centímetros nesse esquema, ele vai explorar esse volume de água, né? Mas se eu tenho um perfil químico melhor, mais enriquecido principalmente com cálcio, eu posso, se eu não tiver entendimento físico, né, eu posso ter raiz em profundidade, né? Eu dou um exemplo, o Celso Junqueira, né? O Celso Junqueira fechou ano passado produzindo 19 toneladas de açúcar por hectare. 19 toneladas de açúcar. Aí é igual o meu pai e meus tios, dá uns 600, 700 hectares? Não, não é. É quase 3.000 hectares produzindo 19 toneladas. A média dele é 17,6 toneladas nos últimos 5 anos. 17,6 toneladas de açúcar por hectare. Eu falo que se o ladrão acordar cedo e resolver roubar o dinheiro que ele está ganhando no cana-de-açúcar, começando 4 horas da manhã até 10 horas da noite, fazendo hora extra, não dá conta de levar o dinheiro que ele está ganhando com cana, mesmo com preço ruim, né? E o que você vê de diferente lá no Celso Junqueira? Abre uma trincheira, você vê raiz, né? Você imagina, a minha altura tem 1,85 m. Aqui no meu peito, lá no meu pé está cheio de raiz, né? Só que o cara faz um manejo diferente em termos de correção, né? E nós estamos falando de quase 3.000 hectares de cana, não é 600 hectares, 700 hectares, né? Aqui está uma diferença, né? Ok, tem um veranico, mas ela está acessando a caixa d'água, é de 1.000 litros, não é de 200 litros. 200 litros, todo dia ela consome 4 litros por dia, vai acabar primeiro do que aonde eu tenho 1.000 litros. 1.000 litros vai demorar mais tempo para sentir a seca. Então, né, precisamos mudar essa programação nossa. Lembrar uma coisa importante, né? Na palestra anterior foi falado no caso do carbonato de magnésio, da dissociação, enfim, solubilização, enfim. Lembrar o seguinte: a relação cálcio-magnésio no como da cana, de maneira geral, é 2:1. Então, o magnésio ele é um elemento extremamente importante para a cana. E é difícil você achar um solo onde você tem uma relação de cálcio-magnésio 2:1 nas nossas condições. O magnésio, ele opera uma máquina de solda dentro da planta, que é uma enzima, que liga a glicose na frutose. Esqueci o nome da enzima. É uma enzima que ela opera, é uma bifosfatase, que ela liga a glicose na frutose e forma a sacarose, vai formar a TR. Então, a planta, o que acontece com cana também no aspecto de qualidade? Eu tenho um solo que eu tenho a relação muito aberta de cálcio e magnésio, TCH é ok. Só que na hora da planta fazer açúcar,
aumentar a qualidade, ela vai ter uma limitação por um desequilíbrio de magnésio. Então eu tenho uma baita produtividade, TCH, né? Mas minha cana sempre é pobre, em função do desequilíbrio. Então o magnésio é um elemento chave. Além disso, o magnésio é um antioxidante, aumenta a tolerância ao estresse. Você compra na farmácia, né? Tem uma ilha no Japão, né? Okinawa, né? Onde tem a maior porcentagem de seres humanos acima de 100 anos, né? Vivendo com alta qualidade de vida. O que foi identificado lá? Um alto consumo de ômega 3 e magnésio, né? A relação, por que esse pessoal tem qualidade de vida? A maior porcentagem de seres humanos acima de 100 anos com alta qualidade de vida, né? O magnésio. Então o magnésio também vai atuar na planta, aliviando essa planta de estresse, porque ele é um ativador das enzimas antioxidantes. Ele no ser humano e nos animais, ele é um anticancerígeno, né? Um outro ponto foi dado uma palestra aqui muito interessante, né? Os calcários, né? Oriundos de rochas sedimentares, né? E aí o palestrante que me antecedeu deu um show aqui, mostrou o porquê dessa diferença, né? E aí nós temos um trabalho aqui com o Quágio, com o professor Vitti, o Heitor Cantarella, que nós apontamos já nesse trabalho publicado fora, né? Que realmente, olha, existiu um indicativo que os calcários sedimentares eles reagem melhor, mais rapidamente, mesmo com um PRNP menor. Só para vocês terem uma ideia, nesse trabalho nós fizemos um PRNP de 40%, e 40% reagiu mais do que um metamórfico de 90% de PRNP. Tem alguma coisa diferente aí, né? E, de maneira geral, se vocês pegar meu pai e meus tios, esse calcário chega com PRNP de 70%, meu pai e meu tio quer comprar o de 90%, que é metamórfico. E é difícil você apertar a peneira num sedimentar e fazer ele ter 90%. É muito difícil num sedimentar, né? Enfim, eu vou pular isso daqui. Lembrar, né, aqui é um gráfico bem antigo do Jorge Morelli, mas mostrando, né, a saturação por base. À medida que você vai tendo o número de corte, essa saturação ela vai sendo reduzida, né? E na verdade, qual que foi a intenção desse projeto? Isso daqui vai acontecer. O que eu quero é que essa curva, essa queda, ela seja menor, tá? O ângulo dessa equação seja menor, e eu parto de uma produtividade maior. Eu vou mostrar um trabalho, isso está sendo, a Embrapa Piauí, ela acabou comprovando, né, porque ali nessa região, o pessoal, os agricultores têm trabalhado, principalmente a área de abertura, ou a área de pastagem que vai ser convertida para a produção de soja e milho, o pessoal tem trabalhado com 3 a 5 vezes a dose convencionalmente recomendada para entrar com soja e milho. E com uns resultados muito interessantes. Aí saiu uma publicação, não sei se vocês viram, da Embrapa Piauí, eles comprovando que realmente tem fundamento aumentar as doses de calcário para cereais. Eu diria para vocês, uma cultura, vamos pegar soja e milho, que tem a capacidade de explorar, né, o sistema radicular menor do que cana, eles estão mais avançados em termos de doses de calcário, tá? Estão usando bem mais do que nós de cana. Nós estamos ainda aquém do potencial. Esse é um trabalho, esse daqui é um experimento que eu tenho. Ontem estava 12 agricultores de Wisconsin, nos Estados Unidos, visitando esse experimento. Esse experimento ele tem 22 anos, né? E ele tem área, parcelas que ele não recebe correção do solo desde 2002, e tem área que ele recebe. Aqui nós estamos, só para vocês terem uma ideia, eu estou usando a dose recomendada para corrigir a 20. Hoje em cereais eu trabalho com recomendação 0 a 20, 20 a 40. Eu sempre aplico para elevar até 40 centímetros em cereais, elevar a saturação por base a 70%. Essa seria a dose para corrigir a 40, de 0 a 20, 20 a 40. Esse daqui é para só corrigir de 0 a 20. E isso daqui para corrigir, eu estou dobrando, então teoricamente estou botando
teoricamente calcário para corrigir até 80 centímetros de profundidade. 2 trabalhos publicados em 2 revistas de alto impacto, né, altíssimo impacto para a nossa área de agricultura, ciência do solo, enfim. E aí o que a gente mostra, vou pegar a cálcio, vou chamar a atenção mais de cálcio. Primeiro assim, eu estou colocando uma dose em plantio direto, experimento sempre foi em plantio direto, né, então nunca foi incorporado calcário nem gesso. Só que ele tem rotação de cultura e uma cultura principal, chave não é só essa, que a gente rotaciona, põe braquiária no sistema. Tá? Mas ele já entrou crotalária, já entrou outras, né, uma aveia para rolar essa aveia, mas o principal para nós é sempre estar botando uma certa frequência entrando no braquiário. Eu peguei aqui, ó, de 0 a 10 centímetros, né, eu coloquei lá, só para a gente voltar, 13 toneladas de calcário na superfície. Olha para onde que foi o pH. Vai acontecer uma supercalagem, o pH vai, né? Vai, você tem material orgânico ali, é plantio direto, tem palha, que lá a matéria orgânica vai tamponar o sistema e esse pH, então, falar que dispara o pH, não. E respondeu. E cálcio? Cálcio respondeu até lá embaixo. Cereais, né? Uma colhedora com 20 e poucos pés a plataforma, ela passa aqui e depois ela vai passar lá. Cana-de-açúcar, cada entrelinha, na maioria, vira uma rodovia já a partir do 2º ano. Então, a minha zona de estruturada fisicamente, de infiltração, em cana-de-açúcar é muito menor que cereais. Cereais aqui, a braquiária está construindo um conduíte. E aí vai embora. Então, o teor de cálcio subiu até lá embaixo à medida que eu aumentei a dose. Colocando 13 toneladas. A distribuição do sistema radicular, isso é um controle. O convencionalmente recomendado, eu vou pegar de 40 a 60 centímetros. Olha o que acontece. A dose recomendada, dobrei a dose, não mudou muito, mas onde eu coloquei 13 toneladas e aumentei de 40 a 60 centímetros, aumentei significativamente o número de raiz lá embaixo, a porcentagem de raiz. Quando eu pego lá de 80 a 1 metro de profundidade, olha o que acontece. Eu tenho aqui o dobro de raiz daqui, e aqui eu tenho o dobro de raiz do convencionalmente a dose recomendada pelos boletins. Nós estamos falando assim em cereais. Eu vou passar isso daqui em milho. Corrigindo até 40 centímetros em cereais, a planta fica melhor nutrida, tanto a soja quanto o milho fica melhor nutrida. E aí olha que interessante, média de 3 anos. Isso é o que é recomendado pelos boletins para cereais. A média de 3 anos, 3.200 kg por hectare. Eu dobrei a dose, eu estou corrigindo agora para cereais, o sistema plantio direto, estou aplicando dose para corrigir até 40 centímetros, tudo em superfície. Eu fui para 4 toneladas, eu aumentei 800 kg na média de 3 anos. 800 kg de soja por hectare. Dobrei na soja. Dobrei, ou seja, eu estou aplicando calcário para corrigir até 80 centímetros. Eu saio de 4.000 kg e vou para 4.900. A média de 3 anos. Se eu sair daqui, ó, de 3.200 para 4.900. Vou no milho, o milho respondeu muito mais, né? Isso é milho safrinha, né? Segunda safra. O milho respondeu muito mais eu ter corrigido ele até 40 centímetros, dose suficiente para corrigir a 40, do que de 40 até 80 centímetros. Mas mesmo assim, com uma resposta considerável. Vocês podem ver que um ano muito ruim do milho, né, de chuva, né, produziu bem pouco, mas onde eu tenho uma melhor correção, a produção mais do que dobra em relação ao convencionalmente método ou manejo da correção do solo. Pode falar. Qual a frequência da calagem? A frequência da calagem é o seguinte: quando a saturação por base hoje é de 20 a 40, ela abaixa de 50%, eu já entro com a aplicação de calcário. Hoje ele funciona como o meu indicativo, porque eu preciso de um volume de massa para ver se esse negócio vai migrando, né? Quando que ele foi mudado? Ele veio sempre com o dobro da dose, corrigindo até 40. Começou com o Sorato, que foi a tese de doutorado do Sorato, e ele veio até 2016 para 17. Não, 2016. 2016 o Caires
lança a forma do gesso lá em Goiânia. E aí eu estava para abandonar esse projeto. Né? Uma vez eu até conversei com o Quarto, falei, não, deixa, você até falou para mim, mantém o experimento lá, planta e não... E aí, quando eu fui colocar a dose de gesso era muito aí que eu falei, não, eu vou começar a dobrar essas doses. Isso daqui é o Maranhão, né? Aqui é uma grade de 44 polegadas. Esse disco foi mandado fazer esse disco, né? E aqui, eu só vou chamar a atenção, né? Chamar a atenção de uma coisa interessante. Aonde normalmente eles usavam 2 toneladas de calcário, isso é cereal, eu não vou entrar agora em cana. Eu vou estourar o tempo, não adianta ficar mostrando esses números aí para mim. Acabou o tempo, para com isso. Dando pressão em mim, rapaz. É o seguinte, aonde eles usavam normalmente em solos arenosos, eu vou falar na média, essa é uma consultoria da Inove. A Inove, quem criou a Inove lá no Maranhão foi o filho do Roberto Rodrigues. Era uma consultoria, depois passou para uns meninos lá, mas enfim. Eles aplicavam 2 toneladas de calcário. A dose aplicaram num solo arenoso 2 toneladas. Hoje eles aplicam de 8 a 10 toneladas. Sempre eles começam a preparar a área agora, põe braquiária e aí depois já entra com soja. Põe braquiária agora nas últimas chuvas, enfim. Aonde eles usavam normalmente 6 toneladas na argila, hoje eles chegam a usar de 15 a 20 toneladas de calcário por hectare. Aí eu lembrei quase de uma conversa que tivemos, você falou, eu já chego, não tem nem, eu já dou uma, né, eu ponho doses bem maiores lá na tua fazenda, as árvores que você pegou abrindo, enfim. Então, vocês imaginam o seguinte, eles estão saindo de 6 toneladas e chegando a 15, 20 toneladas por hectare. Só que o que chama atenção? O primeiro ano na areia, normalmente eles produziam, mesmo com braquiária, fazendo o método de correção só 0 a 20, eles produziam 35 sacas de soja por hectare, um pouquinho mais. Hoje eles abrem nessas areias, eles abrem já com 55 até 65 sacas de soja no ano bom, já no primeiro ano. As áreas argilosas, só para vocês terem uma ideia, no primeiro ano eles já abrem com 70 sacas de soja, 68 sacas de soja no primeiro ano. Né? E os caras, assim, lógico que eles estão avaliando, não tem um pesquisador, não, né? Mas eles perceberam que trabalhar com doses maiores já começava a abertura já num nível mais alto. Né? Então aqui só para mostrar, ter uma referência. E aí eu vou mostrar o trabalho de cana, né? Esse trabalho está publicado numa revista fora do Brasil. O que queria chamar a atenção, né? Na época a gente estava usando o boletim 100 não tinha mudado para a amostragem de 0 a 25 e 25 a 50, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a dose recomendada seria de 5 toneladas nessa área. O que foi? Uma grade de 42 polegadas com o subsolador trabalhando de 0 a 7 a 0,8 de profundidade. Solos argilosos, tá? Em Macatuba, na Zilor, dose recomendada 5 toneladas, nós colocamos 10 e triplicamos e foi para 15. Na Raizen, era um solo, vocês podem ver com uma CTC bem mais elevada, já próximo de 100 milimol, 4 toneladas, 8 e 12. Esse solo, só chama atenção, esse solo ele tinha, a variação dele é por volta, o teor de argila dele, quase uniforme, até 1 metro, gira em torno de 70% de argila. Muito ruim trabalhar. A V% foi 60, né, professor? A V% foi 60, tá? Segui um método do boletim anterior, tudo bem? E aí, de novo, né, tô colocando uma baita de uma dose, tripliquei a dose. O pH, 6, depois de um ano, 6... Então, assim, a questão do pH não é um problema no sistema nosso, que a gente está depositando palha sobre palha, a não ser que pegue um fogo acidental, alguém de maldade vai lá e põe fogo. Então, você tem acumulando ao longo dos anos muito material orgânico que vai sendo decomposto
E esse carbono, essas formas orgânicas que vão sendo penetrando no solo, elas vão tamponar o sistema, o pH não vai ocorrer o que a gente falava de supercalagem. Esse é um ponto, né? E aí, olha que interessante, vamos pegar teor de cálcio, né? Vamos pegar Macatuba, isso daqui é Jorge Morelli, esse é um solo com por volta de 45% de argila, 42%, e esse daqui lembra que é em torno de 70%. Cana-planta, a correção aconteceu com aquele sistema de preparo, chegou até calcário embaixo, aqui quase 1 metro, depois de 1 ano. Primeira soqueira, ainda está tendo efeito lá embaixo com a maior dose, ou esse é o dobro da dose, o dobro da dose, o dobro da dose, o dobro da dose é melhor do que a dose recomendada. Essa dose recomendada eu dobrei e depois eu tripliquei essa dose. Então vocês veem que está respondendo até 60 centímetros de maneira geral. Olha o que acontece. Depois no terceiro corte já desapareceu aqui, lá no quarto corte já desapareceu o efeito de 60 a 80. Eu só tenho o efeito de 40 a 60 centímetros. O teor de cálcio foi maior. E naquele de 70% de argila, mesmo com esse preparo de solo, vocês podem ver, ó, a 1 metro não chega, aqui ó, já no segundo corte ficou tudo preso de 20 a 40. Pode ver, não muda nada. Só de 20 a 40. Tá? Mais difícil de trabalhar. Vou pular magnésio. E a saturação por base, ela respondeu, né? A saturação por base teve uma resposta, de maneira geral, ao dobro e o triplo da dose. Vocês podem olhar. Enfim. Depois essa apresentação vai ficar aí, quem quiser, pede o pessoal da Embracal. Então, mostrando aqui em Piraju, vocês podem ver que o efeito já é menor, né? Em função até do tipo de solo, né? Principalmente, E aí, o que chama atenção? Isso daqui eu estou mostrando a produtividade de como TCH, ano após ano, corte após corte. A gente observa que o dobro da dose é melhor do que a dose recomendada, o dobro da dose é melhor que a dose recomendada, não responde ao triplo da dose, o dobro é melhor do que a dose recomendada de calcário, e lá no quarto corte, o triplo da dose é melhor do que dobrar a dose. Triplicar a dose é melhor do que dobrar. Aqui já começa a apontar uma leve melhoria. Bom, vamos tentar entender isso melhor. Vamos pegar e fazer uma análise estatística somando o primeiro e o segundo corte, somar tudo. Olha que interessante. Esse é o dobro, essa é a testemunha onde eu não fiz controle nenhum. Os 2 primeiros cortes, 131 toneladas. Eu somo, tá errado aqui, viu, moçada? É 231, tudo bem? Não é 131 não, tá errado, desculpa. Quando eu vou para a dose recomendada é 256. Quando eu vou para a dose, para o dobro da dose, eu já vou para 279, com diferença significativa nos 2 primeiros cortes, mostra que compensa eu dobrar a dose. E normalmente o que é feito é o seguinte, eu faço 2 cortes e depois eu vou fazer calagem novamente. Aqui não teve estudo de reaplicação. O pessoal do GAP lá da Exalc, do professor Witt e do professor Lotto, eles estão agora, pegaram esses dados, né? Pegaram algumas informações, e eles estão agora parece que eles vão estudar a partir de quando compensa reaplicar esse calcário quando eu uso doses, dobra a dose. Mas, de novo, ó, o dobro da dose foi melhor e o triplo da dose aumentou aqui 4 toneladas. Os 2 primeiros cortes, não adianta você triplicar a dose. Quando você vai para os 2 últimos cortes, o terceiro e o quarto corte, o dobro da dose é melhor do que a dose recomendada, mas o triplo da dose é melhor do que o dobro da dose. O que esse estudo do GAP, lá do professor Witt e do Otto, é importante porque vocês percebem que no ponto de largada, eu parto de uma produtividade inicial maior do que o que eu fazia anteriormente. Quando eu vou fechar os 4 cortes, aí sim o triplo da dose é melhor do que o dobro da dose, mas sempre o dobro da dose é melhor do que a dose recomendada, tá?
Eu vou pular a produção de açúcar. Vamos aqui para aquele argila lá da raiz, 70% de argila. O dobro e o triplo não muda no primeiro corte. Levemente o dobro e o triplo é maior do que a dose recomendada. Já no segundo corte, o dobro, mas estatisticamente não deu diferença, mas está indicando que vai ser melhor. O dobro aqui não mudou nada, foi melhor o triplo. E aí o dobro levemente maior, sempre levemente, mas sem diferença significativa, e o triplo sendo melhor. Quando a gente pega a produtividade somada e roda a análise estatística, o dobro da dose na somatória, primeiro e segundo corte, é melhor do que a dose recomendada. E não tem diferença do triplo, nesse solo de 70%. Quando eu avalio o terceiro e o quarto corte, soma essa produtividade, o dobro da dose está dando aqui 9 toneladas a mais, no terceiro e quarto corte, e o triplo da dose dá o melhor resultado, e aí na somatória o dobro ele sempre vai dar melhor do que a dose recomendada, nos 4 cortes. E aí nós não estamos falando ainda de reaplicação. Será que deveria reaplicar depois do segundo corte? Isso é uma pergunta, né? A gente vai ter que responder. Então esses estudos já estão montando no P100. E Montando em 2024 alguns e está montando outros em 2025. que a gente responderia mais, né? Exatamente. Agora, de novo, o ponto, né? Isso daqui é açúcar, eu vou pular. Melhora a TR, se a coisa estiver ruim, vai afetar a TR. Lembra do magnésio que ele mexe na TR. Eu vou já para solo arenoso. Isso daqui foi no Betão Artioli e uma área da raiz ali em Santa Cruz do Rio Pardo, de frente, passou aquele grau ali indo para Ourinhos, de frente à polícia rodoviária. A dose recomendada aqui era 1,5 toneladas. O dobro da dose 3, 4,5. Lá em Santa Cruz do Rio Pardo, 2, 4 e 6 toneladas no solo arenoso. De novo, o pH, aqui o pH chegou a 6,5, ó, tá? Mas não passa muito disso. Lembrar um fato importante, né? Uma informação importante. Na época, o Heitor Cantarella ele pediu para uma empresa montar um mix de micronutrientes, e aí todas essas áreas elas receberam uma aplicação com todos os micronutrientes baseado nos estudos feitos pelo IAC, pelo Estevão, pelo Quaj, enfim. Então, para não ser micronutriente, como estava trabalhando com altas doses, micro não ser um problema. E o que foi feito aqui? Aplicava essa dose e depois a gente, essa dose é suficiente para 4 cortes. Quando chegou no terceiro corte, o Heitor, não, vamos aplicar de novo para a gente zerar isso daí. Então, micronutriente, né? Vocês vão perguntar, e micronutriente? Não, vocês têm que aplicar micronutriente. Né? O trabalho tem mostrado que tem que aplicar. Mas enfim, voltando, não passa de 6,5 pH. E aqui, ó, no segundo corte já está em 6. Então, assim, esse não é um problema. Vamos lá em Santa Cruz do Rio Pardo, 5,5 depois de um ano. Não passa, esse negócio do pH não é um problema. Agora, olha que interessante. O dobro da dose na primeira camada 0,20, né? Não está dando diferença estatística, mas é melhor, o triplo melhor de tudo, do que a dose recomendada. O dobro melhor do que a dose recomendada, de 20 a 40. De 40 a 60, o dobro, né? Não está dando diferença estatística, o triplo melhor ainda. E assim por diante, está trocada essa letra aqui. Enfim, então está mostrando, ó, na areia está respondendo, mas depois, ó, segunda soqueira, o terceiro corte, ó, lá embaixo não tem mais nada. Né? Aqui pegando alguma diferença, mas muito pouco. Mas mostrando que está aumentando esse enriquecimento. Eu vou passar, depois se quiser voltar algum slide a gente volta. De novo, primeiro corte em Borebi. Repare que isso é cana-planta, a produtividade dessa cana-planta, 70 toneladas. Por quê? Deu uma geada lá no Betão Artioli. No segundo corte vocês podem ver que não pegamos essa diferença significativa aqui, mas a produtividade já foi melhor. Só para vocês terem uma ideia, 5 toneladas a mais, mas não pegamos essa diferença estatística, dobrando a dose em relação à dose recomendada. E aí, quando a gente vai, eu não peguei provavelmente porque aqui, acho que matou um pouco os resultados, mas de 186 toneladas, dobrando a dose foi para 199. Eu não peguei diferença significativa, mas deu 13 toneladas a mais nos 2 primeiros cortes.
onde eu dobrei a dose. Nós estamos falando de dose aí de 3 a 4 toneladas, sendo que era para 1,5 ou 2 toneladas na areia. Quando eu avalio o terceiro e o quarto corte, o dobro da dose foi melhor do que a dose recomendada e o triplo da dose foi melhor. No final não tem diferença entre o dobro e o triplo, apesar da diferença da 13 toneladas aqui, mais ou menos, né? Mas sempre o dobro no final melhor. De novo, o que eu chamo a atenção, apesar de não ter dado diferença significativa, aqui eu posso falar isso, num paper lá que vai ser um artigo científico, ó, isso daqui é igual a isso. Você parte de um ponto, tirando a geada, de um ponto maior de produtividade. Essa é uma informação importante. No valor absoluto, sempre o dobro da dose você parte de uma produtividade maior. Quando eu vou para... deixa eu passar aqui, eu vou direto para... Aqui já é Santa Cruz do Rio Pardo na raiz, hein, ó. No primeiro corte, o dobro da dose não deu diferença, porque as letras aqui tem B e aqui tem B, não deu, mas indicando uma superioridade em relação à dose recomendada. Aqui não pegou diferença, mas vocês podem ver que tem um dente aqui, um dente mais ou menos aí de 4 ou 5 toneladas. Quando eu somo tudo, de novo, eu estou de 265 para 283, quase 18 toneladas a mais, eu não peguei essa diferença significativa, mas o dobro da dose me deu 18 toneladas a mais. Estatisticamente, é igual a matemática, a ciência trata isso, mas tem uma certa consistência. Apontando de novo, né, o ponto de partida sempre nos 2 primeiros cortes, ele é bem significativo, mesmo aqui, ó, né, aqui está dando diferença, aí começa a dar a diferença do dobro em relação à dose recomendada. E aí, quando eu avalio os 2 últimos cortes, o dobro é melhor do que a dose recomendada e o triplo é melhor, segue a mesma tendência, e isso vai refletir diretamente quando eu faço a somatória dos 4 cortes. O triplo é melhor do que o dobro é melhor do que a dose tradicionalmente recomendada. Aí eu vou na raiz, desculpa, deixa eu só voltar aqui. Na área isso aqui foi o que eu mostrei agora, né? Eu estou confundindo, desculpa. E aí, tem efeito na pele, eu vou agora num trabalho, num solo de textura média. Eu vou pular isso daqui, eu vou chamar, aqui, isso daqui é o triplo, isso daqui é o dobro, de 40 a 60, melhor, né? Saturação por base, o dobro melhor do que a dose recomendada, o dobro melhor do que a dose recomendada, e isso daqui lá no terceiro corte, o dobro de 20 a 40, e de 40 a 60 ele também melhor do que a dose tradicionalmente recomendada. Eu vou passar e vou direto na produção. No primeiro corte, levemente não tem diferença de eu dobrar ou triplicar, a dose recomendada vale. No segundo corte, o dobro da dose é estatisticamente superior à dose recomendada. E ele continua, o dobro e o triplo sendo superior à dose recomendada, e lá no final ele monta aquela escadinha, né? O triplo sendo melhor do que o dobro melhor do que a dose recomendada. Quando eu pego os 2 primeiros cortes, o dobro é melhor do que a dose recomendada. E é quando o agricultor está pensando, ó, acho que está na hora de fazer calagem na soqueira, né? Fez 2 cortes, ó, fazer calagem na soqueira, normalmente, né? Quando eu avalio os 2 últimos cortes, o terceiro e o quarto, de novo, ó, né? O dobro da dose foi melhor do que a dose recomendada. E o triplo melhor. E aí no final, né, essa diferença aqui de 14 toneladas não pegou do triplo em relação ao dobro da dose, mas a gente está focado muito em falar o dobro da dose foi melhor do que a dose recomendada quando eu somo os 4 cortes. E aí a produção de açúcar, enfim, a PR, enfim. Pessoal, acho que era isso, né, que eu tinha para mostrar, e acho que a gente nós vamos ficar à disposição aí para tirar dúvida, questionar, criticar, enfim, tá bom? Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de falar que foi um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço, até uma próxima. Obrigado.